Estamos de volta, agora são 10 horas e 34 minutos. A educação positiva ou educação não violenta tem se disseminado cada vez mais entre pais e profissionais, como uma disciplina, como uma forma de disciplina com mais diálogo e sem punições. Mais do que um manual de como educar, a educação positiva nos coloca para refletir sobre o que nós queremos ensinar para as crianças. E quem explica mais sobre isso para a gente é a psicóloga Alessandra Bianchi, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. É Andressa. Andressa, tá errado no nosso TV, pessoal. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite. Adoro e falando estar de um aqui. assunto tão relevante, é uma honra, super viu? Importante. Isso aí, então vamos começar para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, né? Porque, como a gente disse, esse é um tópico que está começando a surgir mais pessoas falando sobre isso. Tem vários nomes na educação positiva, disciplina positiva, não violenta, então as pessoas podem já ter visto com algum desses diferentes nomes. Mas vamos começar entendendo quais que são os pilares, independente do nome, qual a origem dessa educação e dessa disciplina positiva. Sempre que a gente for pensar num modelo de educação positiva, de disciplina positiva, é importante que venha à nossa mente uma frase que eu acho que vai pegar todo mundo. É uma forma de disciplinar com firmeza e gentileza. E o que isso quer dizer? Muitas vezes, quando a gente pensa em disciplina, em educação de crianças, adolescentes, a gente acaba indo para alguns extremos. Existe o extremo da permissividade, e muitas vezes a gente tem um outro extremo, que é o extremo de uma educação mais rígida, mais autoritária. Quando a gente pensa na educação positiva, na disciplina positiva, a gente está tentando pensar em um modelo de disciplina onde existem limites, porém esses limites são colocados de maneira respeitosa, de maneira digna, de maneira gentil. Então, quando a gente pensa nessa frase, firmeza com gentileza, é isso que a gente está tentando propor. A firmeza seria no sentido de sermos gentis com nós mesmos, adultos, que estamos educando aquela criança. E a gentileza seria uma forma de ser gentil com aquela criança que também merece respeito e dignidade no momento de uma educação. Andressa, quando a gente fala de erros e acertos, né, dentro desse contexto da educação positiva, apesar de o foco estar nos acertos, o reconhecimento dos erros, ele também existe, né? E é super importante. Quando nós pensamos em disciplina positiva, muitas vezes gera-se a confusão de que é um modelo de educar mais permissivo. E é importante a gente deixar claro aqui que não. Os erros, eles são muito importantes num processo de educação. Esses cuidadores, no momento em que uma criança erra, é muito importante que essa criança seja orientada. É importante que essa criança entenda o que foi aquele erro, por que aquilo aconteceu. Em um modelo de educação positiva, o diálogo, ele acontece. Não existe uma disciplina que é de cima para baixo. Eu mando, você obedece. A gente pensa em uma criança onde ela também vai ter liberdade de expressar o que ela está pensando e o que ela está sentindo. Então, quando uma criança comete um erro, a gente tem que orientar, a gente tem que conversar, a gente tem que entender por que aquilo aconteceu e orientá-la. Quais seriam os melhores comportamentos, quais seriam os melhores caminhos para aquela situação. A educação positiva, ela é um modelo de educação que visa a cooperação, um respeito mútuo. Então, por isso o diálogo é muito importante e os erros, eles são vistos como oportunidades de crescimento. E sem que isso seja estabelecido de forma hierárquica, como você colocou, né? Exatamente. Quando a gente pensa num modelo mais hierárquico, muitas vezes a gente também está falando de punições e de castigos. E eu acho esse espaço importante a gente até desmistificar isso. Porque muitos pais empregam ainda a punição e o castigo porque eles funcionam de forma imediata. Quando a gente implementa uma punição, muitas vezes aquele comportamento inadequado que a criança está realizando, ele vai cessar de forma imediata. O problema é a longo prazo. O que isso vai trazer a longo prazo para essa criança? Uma criança, quando ela recebe uma punição, ela pode se sentir envergonhada, ela pode se sentir humilhada, ela pode se sentir com vontade de vingar daquele que está aplicando a punição. Então, a gente não está conseguindo com essa criança uma colaboração. Então, quando a gente pensa em um modelo de educação
baseado na disciplina positiva, quando a gente fala que não existem punições, não que os erros não serão orientados, a forma é que esse erro vai ser conduzido é que vai ser diferente, vai ser baseado no respeito, justamente tentando a colaboração dessa criança. Tem uma frase da Jane Nelson, que é uma frase que marca muito, que é muito importante, achei legal trazer ela aqui para vocês, que é o seguinte: de onde vem essa ideia absurda de que para a gente conseguir que uma criança tenha comportamentos melhores, a gente primeiro tem que fazê-la se sentir pior? E muitas vezes a punição e o castigo faz a criança se sentir pior. Como que a gente acha que dessa forma ela vai ser mais colaborativa e ela vai agir melhor a partir daí? Então acho que essa frase ajuda a gente a refletir um pouquinho sobre o que é a disciplina positiva. E colocar esse método em prática exige um esforço diário, principalmente se a gente levar em conta que a maioria das pessoas que estão agora aplicando esse tipo de disciplina foram educadas de uma forma mais punitiva e levando-se em conta a punição, às vezes até castigos físicos, né, como uma forma de disciplina. Então, eu acho que é um desafio ainda maior se levar em conta que vai ser uma educação muito diferente daquela que você recebeu, que às vezes foge um pouco daquele, entre aspas, muitas aspas, instinto que a gente tem por ter sido que a gente conheceu, né? Fala um pouco pra gente sobre, talvez, como tentar equilibrar essas duas coisas e seguir esse novo método sem levar em conta o que a gente viveu no nosso passado. Sim, é um super desafio, Mari. Primeiro porque na nossa bagagem, como você colocou, muitas vezes o que a gente recebeu dos nossos pais foi esse tipo de modelo de educação, de disciplina. Então, muitas vezes a gente acaba replicando sem uma autoconsciência, sem uma reflexão sobre o que a gente está fazendo. E a disciplina positiva, como eu falei, ela vai trazer resultados a longo prazo. Então, é um desafio maior ainda, porque muitas vezes, quando a gente aplica um castigo, aquele comportamento cessa imediatamente. Então, acaba sendo um caminho mais rápido. Porém, as consequências emocionais na vida daquela criança podem ser muito nocivas. Dentro da disciplina positiva, com essa mudança de comportamento sobre como orientar a criança, como conduzi-la diante de um erro cometido, essa criança, com o tempo, ela vai entender que ela também tem voz nessa família, que ela pode aprender a ter um autocontrole sobre o comportamento dela, que ela pode escolher comportamentos mais adequados do que outros em determinadas situações. Então, é um desafio muito grande a gente sair de um padrão de educação que a gente recebeu e tentar fazer diferente com os nossos filhos. Muitas vezes a gente pensa que ser pai ou mãe acontece só no momento que o filho nasce, durante a gestação ou planejamento daquela criança. Mas não, a gente já começa a ser pai e mãe desde o momento em que a gente é filho e desde o momento do que a gente está recebendo dos nossos pais. Então, tudo isso vem na nossa bagagem. Então, quando a gente pensa em uma parentalidade mais consciente, a gente vai ter que refletir sobre as práticas educacionais que nós recebemos e as práticas educacionais que a gente gostaria de trazer para essa nova família que a gente está constituindo e formando. Então, esse é um desafio imenso. É um grande trabalho. Não vou dizer que é fácil, não, mas é valioso a gente tentar. E um outro ponto que é muito importante é a gente comentar que as regras, elas não são mal vistas pela educação positiva. A grande questão é a gente conseguir colocar fundamentos, né, embasamentos às regras, oferecer os porquês, né, de determinadas regras às crianças, para não colocar ali uma relação de forma puramente imperativa, né? Porque é um imperativo que absolutamente não vai levar a lugar nenhum, né, Andressa? Então, assim, as regras, eu acho que vale a gente frisar isso, elas não são mal vistas pela educação positiva, só que elas trazem a necessidade de um embasamento, não é isso? Perfeito. As regras são necessárias, limites claros, bem estabelecidos, isso é uma necessidade emocional que todos nós temos. Limites nos ajudam a perceber que as nossas necessidades são importantes, mas as dos outros também são. Então, a gente aprende a fazer esse equilíbrio aqui. Quando a gente pensa em regras e limites dentro de uma disciplina positiva, a gente está saindo de um regime autoritário. O que é um regime autoritário? Existe ordem, existe limite, mas não existe escolha ou escuta daquela criança. Quando a gente vai para um outro extremo, que seria um regime mais permissivo, em um regime permissivo,
não tem ordem, não tem limite. É uma liberdade que aprisiona, né? Exatamente, as escolhas são ilimitadas e isso pode trazer muito mal para uma criança também. Quando a gente pensa numa disciplina positiva, a gente está tentando fazer um caminho do meio. Existe ordem, existe limite, porém há um diálogo, as escolhas são limitadas. Então a gente vai tentar ouvir essa criança e essa criança vai poder participar de algumas decisões, participar de combinados. Ela vai se sentir pertencente àquele meio, aceita aquele meio. E uma coisa muito importante, a gente vai estar fortalecendo nessa criança a liberdade dela expressar o que ela pensa e o que ela sente, que é uma necessidade emocional básica que todos nós temos também. Muitas vezes a gente fala que a gente quer filhos que se expressem, que se posicionem, que se coloquem, mas a gente fala pensando na vida adulta. Só que a gente tem que prepará-los desde criança para isso. Se a gente está numa hierarquia onde essa criança não tem voz, onde ela não é ouvida, como a gente vai ter um adulto que se posiciona, que se coloca, que coloca limites nos outros? E dessa forma vai sendo construído o senso crítico da criança para que ela mesma reconheça, né, que ela deve fazer não porque determinada coisa foi mandada, mas porque ali para ela cabe fazer porque ela vai ser melhor, né? O desfecho vai ser melhor, mas por senso crítico e não por uma imposição. Um senso de responsabilidade que ela vai aprendendo a construir desde cedo, de respeito mútuo. Então o limite vai trazer isso. Ela se sente respeitada, ela também respeita o outro. Então a disciplina positiva, ela tem todos esses pilares. Essa firmeza com gentileza, uma postura mais colaborativa, cooperativa dentro dessa família, promovendo esse respeito mútuo e um senso de responsabilidade dessa criança com o meio que ela vive, onde ela está inserida. E a gente, quem nunca ouviu um não quando era criança e quando perguntou por que não, a resposta foi, o que eu tô falando, por que não? E não teve uma explicação do motivo. Né, então, acho que a criança entendeu o motivo daquele não, ou daquele sim, ou daquele talvez, ou daquele vamos pensar, né? Talvez já vai ser ela já vai parar pra pensar e vai entender, tipo, faz sentido, realmente. Por que isso é um não, né? Mas aí vem aquela grande dúvida, talvez, de muita gente que esteja conhecendo agora a educação positiva, pensando talvez nessa educação mais a longo prazo. E a hora da birra? O que faz? Ainda mais lidando talvez com olhares e julgamentos de pessoas de fora. Como que a educação positiva, a disciplina positiva lida com essa hora da birra tão famosa, né? E é um momento muito difícil, principalmente por esse julgamento externo. Quando a gente pensa no momento de birra, a gente tem que pensar que a criança está num comportamento que seria um comportamento inadequado. Mas talvez ela ainda não aprendeu a ter um comportamento mais adequado ainda para expressar o que ela está sentindo naquele momento. A gente não nasce sabendo regular as nossas emoções. Essa é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo e aprendendo, principalmente com a ajuda dos nossos cuidadores, que são as nossas principais referências e modelos. Então, no momento de birra, o que tem por trás dessa birra? Que sentimentos essa criança está tentando demonstrar, mas ela ainda não aprendeu a demonstrar de uma maneira mais assertiva. Então, quando a gente pensa no momento de uma birra e dentro de uma disciplina positiva, como esses cuidadores podem intervir? A gente vai ter que ajudar essa criança a aprender a expressar o que ela está sentindo de uma maneira mais adequada. E isso é um processo, isso não vai ser uma única vez, uma única intervenção. Então, muitas vezes eu vou precisar primeiro esperar essa criança se acalmar, retirá-la desse ambiente, né? Ela pode estar exposta em algum lugar que está deixando ela mais nervosa ainda. Quando essa criança se acalmar, eu vou tentar entender o que está se passando com ela, o que ela está sentindo. Eu percebi, meu filho, que você ficou muito nervoso naquele momento. O que aconteceu? Eu vi que você queria aquele brinquedo e a gente não pôde comprar. Eu percebi que você ficou com muita raiva, né? Mas a forma como você agiu, o comportamento que você teve, não foi legal. Quando isso acontecer, filho, você pode tentar me dizer o que você está sentindo. Isso é educação emocional. E educação emocional é um processo.
Vamos pensar no processo de alfabetização, mas de alfabetização das emoções. O processo de alfabetização não é longo, não são anos. Então, uma educação emocional também não vai acontecer de um dia para o outro. Então, até a criança aprender a emitir comportamentos mais adequados diante de uma emoção mais intensa que ela está sentindo, isso vai levar tempo. E não é com uma punição e com um castigo que ela vai aprender. Muito pelo contrário, ela vai se sentir envergonhada, humilhada e ela não vai saber o que ela pode fazer de diferente. E pensar que nessas horas o que tem que ser atacado, né, Andressa, é o comportamento da criança e não a criança. Exatamente. O seu comportamento não foi legal. Não é você que não é legal. Então, é muito importante a gente poder passar isso para os pais, para os cuidadores, porque muitas vezes no momento de birra, os pais e os cuidadores também se desregulam emocionalmente. Então, esses adultos têm que ser os primeiros a conseguirem aprender a acalmar essa emoção, a baixar a temperatura dessa emoção, para aí sim intervir. Se esse adulto precisar de um tempinho para isso, é importante ele pontuar para essa criança. Eu estou aqui me acalmando e a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, muitos de nós adultos não fomos educados emocionalmente. Então, por isso, muitas vezes nós temos dificuldade de lidar com esses comportamentos mais disfuncionais. Então, a gente tem que aprender primeiro para aplicar depois. Ou seja, as regras que valem para a criança também vão valer para a família, que vão estar aplicando essa educação. Andressa, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente hoje, explicado sobre a disciplina positiva, a educação positiva, que está, como a gente disse, ganhando mais espaço e é aí uma forma de educar que a gente espera que se dissemine cada vez mais para, como você disse, criar crianças que serão adultos com a inteligência emocional, que sabem entender suas próprias emoções e lidar com elas. Com liberdade de expressão. Exatamente, que vão ter tudo bem trabalhado, porque a gente vem aí de uma geração de pessoas que trazem muitos problemas, talvez, por não terem lidado com isso desde cedo, né? Então, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, meninas. Volte sempre. E você que está em casa, manda sua foto. Vem participar desse especial Dia das Crianças aqui no Manhã Diversa. Nosso WhatsApp é 32 999 397416. Manda sua foto, então, das crianças da família. Tem também o nosso Instagram, @tvdiversa. E no próximo bloco, a gente segue de Bora Rangar. É só o tempo de um cafezinho e a gente volta já.